ser um agente de milagre da tua casa. Amém? Você pode falar isso para essa pessoa que está do seu lado? Você é um agente de milagre da sua casa. Aleluia! Aleluia! Glória ao Senhor! Nós somos, irmãos, agentes de milagre dentro do nosso lar. A gente tem que levantar mais a nossa mão, a nossa voz, né? A gente tem que falar mais. Às vezes a gente fica muito calado. Às vezes a gente fala demais do que não é para falar. Né? Pode se sentar. A gente fala demais do que não é para falar. E o que é para falar, a gente não fala. Então, começa a falar, começa a andar dentro da tua casa. Como assim, André? As crianças chegaram na cozinha e ficam adoramos, Senhor. Toma essa casa, Senhor. Todo espírito contrário não tem poder sobre a minha família. Mas que a gente tem que estar dentro de casa, com as nossas mãos levantadas e a nossa voz clamando ao Senhor, porque Ele é bom e Ele ouve. Amém? Amém. E não pode haver barreira. Tem que cair por terra. O inimigo não pode ficar reinando. Uma pessoa, todo 38 anos, não ficou esperando para levantar. Não. A Bíblia não fala, mas onde estava a família dele que não se levantou? Não é essa palavra que eu vou trazer hoje, né? Mas é só um parênteses. Onde estava a família dele, que viu ele 38 anos acamado? Será que estava clamando? Será que já tinha desistido? Amém. Feche seus olhos. Pai, te adoramos e te bendizemos, porque o Senhor é poderoso. Amém. Essa é a grande verdade. O Senhor é poderoso. E às vezes, Senhor, colocamos os nossos olhos, o nosso coração na desistência, coisa que o Senhor nunca colocou os seus olhos, porque o Senhor não desistiu de nós, nem naquele momento difícil, onde uma lança foi transpassada, e o Senhor poderia ter desistido, e o Senhor deixou esse exemplo de não desistirmos. Muito obrigado, Jesus, por ter morrido naquela cruz por mim, pelos meus irmãos. Muito obrigado por nos dar vida e vida com abundância. Agora reina sobre nós, Senhor. Fale os nossos corações nessa manhã, porque viemos para te ouvir, Senhor. Que todo eu se cale e que a tua voz seja poderosa nessa manhã, nesse lugar. O Senhor tem liberdade. Em nome de Jesus, fale, Senhor, conosco. Pai, eu abençoo também os ouvintes da tua casa, que ouvirão a tua voz. Que nada, Senhor, venha distraí-los, mas que essa palavra, Senhor, possa gerar frutos para a glória do teu nome. Que seja como uma seta que acerta o alvo. Em nome de Jesus, que todos aqui, Senhor, tenham uma boa terra para que essa semente caia e produza vida com abundância. Amém. Em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu mexi ali rapidinho ali para ver se o pastor tinha falado alguma coisa, se estava perto, se estava longe. Mas como eu falei, o celular não está funcionando. Então eu não sei o que está acontecendo. Né? Mas eu sei de uma coisa, que o controle está na mão do Senhor. Amém? Que o controle está na mão do Senhor. A vida, eu tenho dito isso muito na minha casa, é feita de escolhas, né? A gente pode escolher tudo. O nosso Deus é tão bom, que Ele nos permite escolher andar com Ele ou andar sem Ele. Viver para Ele ou viver longe dEle. Ele, diferente de muitas casas, muito casamento, que às vezes o marido aprisiona a esposa, às vezes a esposa aprisiona o marido num ciúme insano, né? Não permitindo, às vezes, nem que pegue um Uber. Ai, Jesus. Né? Só pode sair se a mãe for junto, sozinho não pode. Diferente disso, o nosso Deus, Ele é tão incrível, tão maravilhoso, que Ele nos permite escolher. Ele não anula você de forma alguma. Ele não anula a sua vontade de forma alguma. André, agora eu vou aceitar Jesus. Se eu aceitar Jesus, eu tenho que fazer só a vontade de Deus, e é assim e bom. Você tem a escolha e a opção.
obrigação de não aceitá-lo, né? De não viver para Ele. Ele não te obriga. Mas se você quer aceitar Jesus, você precisa. Por que você está aceitando? Porque você está vendo um bom caminho, né? Porque você quer ser salvo. Então a gente, para isso, precisa cumprir com as regras dele. Mas ninguém é obrigado a cumprir. É uma escolha, né? E no casamento também é assim. Você se casa, você não se aprisiona. Se o Rei dos Reis, se o poderoso Deus não aprisiona, por que vamos aprisionar alguém ao nosso lado? Nós merecemos respeito, tanto o homem quanto a mulher. André, você vai falar de família hoje? Não. Mas a gente precisa que a outra pessoa tenha voz. E às vezes a gente não quer dar a voz a outra pessoa porque a gente acha que tomou autoridade. Por exemplo, um lar que uma mulher fale, que é falante, ela é vista muitas vezes como alguém que está tomando a autoridade da casa. E não é. Ela é auxiliadora. Quem disse que a auxiliadora é muda? Se ela for muda, então ela não vai auxiliar em nada, ela não vai optar em nada, ela não vai falar em nada, né? Então Deus, até nisso, Ele cuida dos detalhes. Ele permite você escolher o que você quer viver na sua vida. Eu posso aprender com os meus erros e eu posso aprender com os erros dos outros. Eu posso me recusar a aprender também e continuar na ignorância sofrendo. É uma escolha, é uma opção. Eu posso escolher aprender com os meus erros. Eu, Andréia, prefiro olhar, ver e aprender. Por quê? Porque a consequência daquilo não é minha. Não fica para mim. Entende? Quando você, epa, fulano fez isso, não estou falando para você acusar ninguém. Eu estou falando de observar. Você observa, viu que não dá certo, não aplica na sua vida. Você quer ser vitorioso? Você quer ser vitoriosa? Comece a observar. Se você, irmãos, falar menos e ouvir mais, você vai aprender muito. Mas às vezes, eu falo lá em casa assim, parece que tem duas bocas, né? E um ouvido. Às vezes a gente age assim, como se a gente tivesse só um ouvido e duas bocas. Mas a gente precisa parar, ouvir, perceber. Porque quando você aprende dessa maneira, você sofre menos. Às vezes a gente sofre. Por quê? Porque a consequência daquele erro não ficou para você. Vou dar um exemplo meu. Eu vi que meu pai adulterou. Certo? Outra família, abandonou a família. Eu vi exatamente o que isso gerou na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida da minha mãe. Aí agora eu vou lá e vou adulterar. E eu vejo hoje a consequência desse erro na vida dele. Mas tem muita gente, irmãos, que entra por esse caminho. Ela vê, ela percebe e ela pratica. Então a gente tem que fazer uma escolha. Eu quero ter uma vida vitoriosa, eu quero vencer na vida, eu quero ser grande, eu quero ser poderoso. Poderoso é Deus. Não, ele é poderoso e esse poder dele é intocável. Entenda, não é esse poder que eu estou falando, você não vai tomar o lugar dele. Mas você vai ser poderoso, alguém importante, alguém que tenha palavra, alguém que as pessoas respeitem, alguém que, sabe, que tenha uma boa influência, que fale, que viva de uma maneira agradável, bem-sucedida. É isso que eu quero dizer, né? Você vai se tornar alguém poderoso. Mas para isso você tem que fazer escolhas na sua vida. E essa semana eu estava conversando exatamente com uma pessoa. Eu falei, cara, você viu e você sabe o que isso gerou lá atrás na tua família. Hoje, você está praticando a mesma coisa. E eu vou te dizer mais. A porta está aberta para os seus filhos cometerem o mesmo erro. Se você não encerra essa maldição em você, vai continuar. Então é em nós, irmãos. Fala assim, é em mim. Eu não sou você que fala
preciso romper isso. Preciso tomar essa decisão que não vai na minha geração. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Não vai, não vai. Vai. Ah, fulano teve câncer, fulano também, fulano também, fulano também. Quando você vai falar isso? Eu não tenho poder sobre isso. Bem, ó, palavra, anula, decreta, busca o Senhor. Amém? Amém. Então eu prefiro aprender observando. Estou dizendo que eu não erro nunca, irmãos. Claro que eu erro. Né? Estou em constante aprendizado. Todos nós aqui. Ninguém. Olha para o teu lado. Olha para essa pessoa que está do teu lado. Imperfeita. Olha para o outro lado. Imperfeita. Você pode olhar para trás? Imperfeito. Está todo mundo no mesmo barco aprendendo. Agora, tem aquele que não quer aprender, que quer continuar. Isso também é uma escolha e está tudo bem. Por que está tudo bem? Porque quem vai colher os frutos disso é você. Né? Então, está tudo bem para você. Né? A colheita não fica para a gente, a colheita fica para o outro. Mas a Bíblia está cheia, lotada de experiências boas e ruins. Hoje, nós vamos aprender, né? Se você quiser, se você quiser, nós vamos aprender com um jovem. Ele decidiu deixar aqui na palavra de Deus uma dica de ouro. E essa semana eu dei até um spoilerzinho sobre ele fazendo um Rios, né, uma filmagem lá, falando um pouquinho sobre ele. Antes de a gente começar a falar sobre ele, eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Crônicas 27. Esse jovem, ele teve avô, teve pai, né? E depois dele, esse jovem é um rei. E depois o avô dele reinou, o pai dele reinou. 2 Crônicas 27. Esse jovem também veio a reinar. E a Bíblia fala assim. Acharam? 2 Crônicas 27. A Bíblia fala que Amazias, rei de Judá, rei de Judá, ele foi um homem que teve muitas vitórias, porque Deus dá poder e vitória nas derrotas. Deus era com ele. Ele fez muita coisa certa aos olhos do Senhor. Porém, o coração de Amazias era orgulhoso, né? E ele veio a perder o seu reinado por causa do orgulho. Depois dele, né, de Amazias, veio Urias. Deixa eu botar mais você. Veio Uzias. Urias não, Uzias. Veio Uzias. Uzias também fez algumas coisas certas, porém, para sua própria ruína, o seu coração também foi orgulhoso. Está vendo a história? O pai, o filho. Aí depois dele veio Jotão. E Uzias foi acometido até por uma lepra, né? Ficou leproso. E depois dele veio Jotão, que é onde nós vamos ler. Diz assim a palavra de Deus. Jotão tinha 25 anos de idade quando começou a reinar. Sabe quem reinou com 25 anos de idade? Amazias, o avô dele. Até isso foi parecido, está vendo? 25 anos de idade. Começou a reinar. E reinou 16 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Jerusa e era filha de Zadok. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo o que seu pai Uzias, seu pai, havia feito, exceto não entrou no templo do Senhor. O pai dele entrou lá para fazer, prestar um sacrifício, e o pai dele não
podia, embora fosse rei, ele não tinha autoridade sobre o sacerdote, entendeu? Ele não podia entrar lá, ele tinha que pedir ao sacerdote para que fizesse aquilo. E aí o pai dele fez isso, né? Então ele não entrou, ele não fez essa bobagem que o pai dele fez, né? Fez o que era reto aos olhos do Senhor, segundo tudo que Uzias seu pai havia feito, exceto não entrou no templo. E o povo continuava na prática do mal. Ele, presta atenção, ó, o povo continuava na prática do mal por causa dos outros lá. Ele edificou o portão de cima da casa do Senhor e também edificou muitas obras. Ele fez a vontade de Deus, ele fez a obra de Deus, mas ele não tocou naquilo que não era para ele tocar. A muralha de Ofel também contribuiu na cidade, na região montanhosa de Judá, e os castelos e torres dos bosques. Ele também guerreou contra o rei dos filhos de Amon e derrotou, de modo que os filhos de Amon, naquele ano, lhe deram 3.400 quilos de prata, 1.000 toneladas de trigo e 1.000 toneladas de cevada. E eles lhe trouxeram isso também no segundo e no terceiro ano. Agora, olha que coisa, gente. Olha aí a dica dele. Assim, Jotão se tornou cada vez mais poderoso, porque dirigia a sua vida segundo o caminho e a vontade do Senhor, seu Deus. Avô errou, o pai errou e o filho acertou. Então não tem essa de filho de peixe, peixinho é não. Nem sempre você copia, nem pode, né? Então a gente percebe aqui, mas uma coisa muito bacana foi dita aqui. Era filho de quem? Jesus. Entendeu que foi citado uma mãe? Não foi à toa. Essa mãe viu o sogro. Essa mãe viu o próprio marido. E essa mãe ensinou o seu filho. Então não é porque o teu pai fez, não é porque a tua mãe fez, não é porque o teu tio fez, que eu tenho que fazer. Não tem louvor? Agora eu vou mesmo. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Não, eu quero aprender com o do outro. Eu não quero as consequências. Porque é triste, porque é doloroso, porque machuca, porque faz chorar. Então eu preciso aprender, eu preciso observar. Fala assim, tu tem olho, irmão? Eu não tenho olho. Tem olho? Tem ouvido? Tem entendimento? Usa. Né? Aquele que não tem, exatamente. Peça a Deus que lhe dá sabedoria com abundância. Então, não adianta Deus dar e eu não praticar. Porque até isso, Deus dá entendimento e a gente não usa. Não. Eu vi que deu errado lá atrás. Eu vi que o meu irmão do lado, não vou botar meu pé ali. Mas é teu amigo, vem te deu a dica. Vai só assim. É teu marido. Meu esposo. Mas o que eu falei aqui? Deus não me anulou, não. Se ele está se afundando, por que eu vou entrar no barco dele? Vou nada. Eu vou orar para Deus tirar ele daquilo ali. É ele que tem que me acompanhar. Ou vice-versa. Se tu está vendo que a tua mulher está se afundando, que ela está indo por um outro caminho, você não vai fazer nada? Você tem que gritar, você tem que pular na frente. Não estou falando espancar, não. Tá? Pelo amor de Deus. Pular na frente. Epa, eu sou sacerdote dessa casa, desse lá. Aqui não, você está lá, minha esposa, tu não leva. Não é o seu carro? Se levar a florzinha ali, leva a florzão. Você está entendendo? Porque a destruição chega para todo mundo. Adão, lá atrás, fez a besteira. Tu não está pagando até hoje? Paga ou não paga? Todo mundo quer dar um soquinho na Eva quando encontrar com ela. Quem que vai comer isso? Então,
mais opções de ser alguém vitorioso, poderoso, me tornar poderoso, como está escrito assim, Jotão se tornou cada vez mais poderoso, porque dirigia a sua vida segundo os caminhos do Senhor. Quem está dirigindo a sua vida? Ele não entregou a vida dele para ser dirigida por Satanás. Ele não permitiu o inimigo, aquela mesma maldição que vinha lá de trás, do avô, do tio, ele falou: aqui na minha vida não vai dirigir. Essa maldição não vai dirigir a minha vida, a minha família. E a Bíblia é clara em dizer: e ele se tornou poderoso, porque dirigia o seu caminho segundo a vontade do Senhor. E eu pergunto para você: você está fazendo o que é certo? Será que eu estou fazendo o que é certo? Deus fala: não vai por aí. Por que eu estou indo? Ele avisa. Deus não é mudo, não. Deus, gente, todas as vezes que eu falhei, Deus me avisou. Não confia nisso. Ao final, confia. Aí o que aconteceu? Quebrei a fusão. Ele sempre vai te avisar. Ele sempre vai te mostrar. Sabe aquela coisa assim? Tem alguma coisa estranha ali? Já sentiu isso? Tem algum negócio esquisito ali. Irmão, vai lá. Cutuca. O que tu vai achar? É melhor nem tentar. Vai deixar lá? É melhor tu saber, tu ver, tu profetizar, anular, do que tu se omitir. Ai, André, mas isso aí é grandioso demais. Ai, não sei se eu quero entrar nessa guerra. Ei, tu já está na guerra. Tu já está. Se Deus já te está coisando teu coraçãozinho, tu já está na guerra. Tu está vendo que está errado. Às vezes também a gente vê demais. Cuidado para não errar. Tem que ter certeza que é o Senhor que está te mostrando. Tenha certeza que é o Senhor que está te incomodando. Porque o inimigo também faz isso. Ele sopra, ele vem com palavras doces, ele começa a mostrar coisa errada, que nem às vezes está errada. Aquilo que eu falei semana passada, às vezes nossos olhos também vê demais. Por isso que a gente precisa estar alinhado com o céu. Precisa ter intimidade com Deus para saber se é o teu Deus que está falando ou se é o inimigo. Porque a Bíblia diz que ele faz o quê? Ele se transfigura. E se possível enganar até os escolhidos. Ele finge que é teu amiguinho, ele finge que é a voz de Deus. Embaralha tudo e a tua colheita é horrorosa. Até o que eu faço então? Abre os meus ouvidos, eu quero ouvir. Abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meu coração, quero sentir teu grande amor. Eu preciso me aproximar de Deus. Eu preciso fazer a escolha certa. Dobrar os meus joelhos e buscar a face de Deus. Não tem como errar se você fizer o certo. Mas se você descansar, se você deixar, o inimigo vem e te engana. Ele vem e destrói a tua vida. Ele te leva para um lugar que Deus não te mandou e não te colocou. Sabe aquela coisa assim, ó? Peguei uma luta aqui na linha. Tem gente sofrendo porque está pegando luta aqui na dela. Ontem queria jogar uma luta. Menina, não, isso não é meu. Não. Vou dar um exemplo mais fresco. De ontem, mas sabe ontem
na hora do almoço e ontem à noite. Vou dar exemplo de ontem à noite. A Bíblia fala que aquilo que o homem semear, ele vai colher. O inimigo tem enganado muita gente nas colheitas. Foi isso que Deus ministrou mesmo no meu coração. Aconteceu uma situação lá em casa, né? E eu estava botando a comida, eu falei, a janta, depois que cheguei aqui na oração, aconteceu uma situação, eu falei, Deus, tem alguma coisa errada. Essa colheita não é minha. Porque a tua palavra diz que se eu plantar goiaba, eu colho goiaba. Se eu planto manga, eu não posso colher jaca. Então essa colheita não é minha, está errado. Está errado. E eu até comecei a gritar. Essa colheita não é minha, eu não aceito essa colheita na minha vida. Você está entendendo o que você precisa entender, observar, escolher estar atento, porque ele vem te dando colheitas que não são suas. Você tem que saber quem você é, o que você está plantando, para você poder receber a colheita. E se a colheita está vindo, não está de acordo com o que você está plantando, fala para o teu irmão assim, ó, rejeita em nome de Jesus. E aí eu falei para a pessoinha, explicar. Tá. Essa colheita não é minha não. Vou te dizer qual é a minha colheita. Eu estou plantando amor. Eu estou plantando inteligência, sabedoria. Eu estou te educando nos caminhos do Senhor. Essa colheita ruim não pode ser minha. Essa colheita vai ser só sua. Rapidinho vai mudar. Senhor, essa colheita não é minha, não me pertence, não quero. Você está entendendo isso? Se você não rejeitar uma colheita que não é tua, tu vai carregar um peso maior do que é seu. E você vai desistir no meio do caminho, porque tu não vai aguentar. Ah, o problema aconteceu lá com fulano. Não vou entrar na brecha. Entra! Deus mandou? Entra. Se Deus mandar para entrar naquela brecha ali, entra, porque Ele vai te garantir. Mas se Ele não mandou, não entra. Não pisa. Não pega. Não é só para vai sofrer sozinho. Escolha. Que isso, André? Eu falei, amor, será que eu estou ficando mal? Porque algumas vezes a gente vai mudando, né? A gente vai crescendo, a gente vai aprendendo. Não vou dizer que eu nunca peguei colheita de ninguém, claro que já. Me esborrachei toda, mas não peguei. Mas também teve colheita que, tipo assim, doeu, mas graças a Deus o outro ficou legal, deu tudo certo. Mas doeu, tá? Doeu. Você está preparado para pegar a colheita de alguém? Eu falei para o amor, eu acho que não estou aguentando nem as minhas colheitas. E a gente quer pegar a colheita do outro, irmão. Então hoje, a maturidade ela vai chegando, você vai aprendendo, você vai convivendo, você vai vendo o que dá certo, o que não dá certo. E hoje eu estou assim, essa colheita é minha, eu estou fora. Essa cruz também não é minha. Ai, amor, antigamente era, amor, tadinho. Vou carregar, vou ajudar, não. Aí eu falava, é melhor tu não entrar nessa colheita, não. Essa colheita é da tua família, da tua parentela. Deixa cada um com a sua colheita. Aí a trouxa, a pessoa ia lá, desculpa, saiu sem querer, Senhor. A boba ia lá e pegava a colheita do outro. Né? Aí chega no meio do caminho, estou cansada, você não está aguentando, tudo é comigo. Mas você vai falar, não te dei nada, quem pegou foi você. Fala para ele, você para de pegar a colheita do outro. Cuida da sua colheita. Cuida daquilo que você está plantando, que você está semeando. Ele podia ter semeado uma colheita horrorosa, porque o avô fez, o pai fez, mas ele fez o quê? Essa semente eu não quero, essa semente vai. Essa semente, catar feijão, essa semente eu não quero. Não, essa pedrinha vai doer no meu sapato. É isso. Porque você sofre e às vezes o outro se dá bem, nem sofre, nem. Você está lá chorando,
não pode aceitar a colheita que não é nossa. E eu fui bem claro, não sei se essa colheita não é minha, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei por onde eu estou indo, estou obedecendo a tua palavra. Não quero essa colheita. Essa colheita não vem do Senhor. E eu repreendo essa colheita na minha vida. Você acha que para Jotão não chegou nada de errado? Você acha que ninguém não quis barganhar com ele? Falar, vamos fazer isso aqui, vamos por esse caminho aqui. Mas ele não quis. Ele falou, meu pai se deu mal, meu avô se deu mal, estou fora. Eu vou fazer o que é reto aos olhos do Senhor. Eu vou dirigir a minha vida segundo os caminhos do Senhor. Olha o que ele fala, segundo a vontade do Senhor. Aí já está uma outra pregação, irmão. Eu falo assim, essa palavra aqui, fiel e verdadeira, transformadora. Mas a escolha é nossa, de querer ou não. E aqui ele fala assim, segundo a vontade do Senhor. Você sabe qual é a vontade do Senhor para a sua vida? Você aceita a vontade de Deus para a sua vida? Eu aceito. Aí o Senhor fala assim, cala a boca e abaixa a sua cabeça. Fique em silêncio. Aí vai lá e abre a boca. Que vontade é essa? Você não se cala. Aí Deus fala assim, vai lá, abre a boca e profetiza. Isso é terrível. Vai lá e profetiza contra aquela situação ali. Esses dias não quero lá não. Senhor, me deixa fora disso. Vai lá e fala que aquilo está errado. Porque vai dar problema. Mas se Deus mandou, Ele vai te garantir. E você precisa falar. E você precisa abrir a sua boca. Mas se Ele mandar fechar, também fecha a tua boca. Eu não sei o que é mais difícil, se abrir ou se fechar. Fechar? É verdade. Porque fechar envolve, o seu querer, assim, muito mesmo. Fechar. E aí, segundo a vontade do Senhor, seu Deus. Primeiro, quem é o seu Deus? Qual é a vontade dele? Quem está dirigindo a sua vida? Difícil. André, falaram para mim que era um mar de rosa aceitar Jesus. Mas rosa tem espinho, não te contaram. Que fura o dedinho às vezes, que dói um pouquinho, né? Então, irmãos, a gente precisa fazer isso com a vontade do Senhor. Às vezes Deus fala para calar. Ontem aconteceu uma situação comigo e eu precisava calar. Mas eu confesso que a minha vontade era enorme. E eu tinha todos os motivos. E eu estava certa. Olha só que situação. Eu tinha motivo. Eu estava certa. Mas Deus disse, cala a sua boca. Eu estava falando, Senhor, mas eu estou certa. Mas Senhor, é assim. E o Senhor, fecha a sua boca. Eu não sei para quem Deus está falando aqui. Mas fala para o teu irmão. Pode ser com ele, que está aí do teu lado, e fala assim, fecha a sua boca. Você que está na live, fecha a sua boca. Para de falar demais. Mas eu estou certo. Sim, você está certo. Mas ele dirigia a sua vida segundo a vontade do Senhor. E se é a vontade do Senhor que você... Deus vai te honrar. O que Deus fez com o Jotão? Assim se tornou cada vez mais poderoso. Você está entendendo? Para ser vencedor, irmão, às vezes tem que falar. Mas eu estou falando, tanto dizer. Quem tem boca, fala. Exatamente.
não falou nada que ele promover agora. É necessário eu errar? Desce para lá. Entendeu? Desviar. Essa é a nossa obrigação. Ele disse na sua palavra: resistir ao diabo e ele. Exatamente isso. A proposta chega, as falácias chegam, e você, ó, na direita. Então eu vou para a direita, para a esquerda, na minha frente e para trás, por todo lado. Sou abençoado em tudo que faço. Será que eu já estou escrevendo essa canção? Por quê? Porque quando você vai para a direita, ó, você se desvia. Quando você vai para a esquerda, você se desvia. Epa, pensa para trás. É assim que funciona a vida do crente. Do crente vitorioso. Do crente que quer ser cheio do Espírito Santo. Do crente que quer ser poderoso. Do crente que quer ser uma bênção. Tem que se desviar. Tem que se desviar. Tem que resistir ao mal. Ah, mas eu vou falar. Eu estou certo. Eu sempre tenho razão. De novo, ó. Tudo bem, beleza, você tem razão. Mas Deus, a vontade dele é que você, ó. É que você não pega a luta de ninguém. Porque às vezes você atrapalha o processo de Deus na vida do outro. Quando eu vou lá e tomo uma cruz que não é minha para carregar, eu estou fazendo o quê? Aquela borboleta não sai do casulo. E se sair, vai sair toda torta com uma asa só. Porque o estreito de Deus faz você se movimentar e as suas asas se abrirem. Amém. Está passando no estreito, irmão? Ó, dobra o joelho. Semana passada alguém disse para mim assim: por que eu estou passando por isso? Eu sou uma pessoa boa. Jesus era mau? Falaram mal dele, fofocaram dele. Jesus era mau? Não. Foi para a cruz. Enfiaram uma lança. Pregaram suas mãos. Por que você acha que você não vai passar por nada? Que isso, gente? Síndrome de Lúcifer? Eu sou poderoso. Não. Eu falei, querido, Jesus passou, você não vai passar por quê? Nada, mas porque ele já passou. Sabe? E aqui vem a palavra. Jesus disse que no mundo tereis, mas tende. Vai passar. Vai passar no estreito de Jeová, porque no estreito de Jeová você se endireita. Ninguém aqui é perfeito. As lutas vêm não é para matar, não. A luta vem, não é para cair lágrima dos olhos. Não, irmão. É para nos consertar. É para nos alinhar. Ai, então todo mundo fala que está no pecado. No pecado está todo mundo aqui. Não, então vai para a glória. Então está pronto. Todos nós pecamos, não é isso? Todos pecamos, todos falhamos. Aí vem a Piovani falar dos crentes lá. Quem viu isso? Somos falhos mesmo. Somos pecadores mesmo. Ah, você também. Não. Só que tem um detalhe. Os crentes estão buscando se aperfeiçoar, melhorar. Ninguém está dizendo que você é santo, rei dos reis, Senhor do... Não, Senhor dos exércitos não é o seu nome. É o nome do seu Deus. Vamos errar? Vamos permanecer no erro? Aí é uma escolha. Fala, teu irmão, muda logo. Fala, não fica com medo, não está com medo dele. Não, muda logo. Para de retardar as bênçãos do Senhor na sua vida. As promessas do Pai precisam se cumprir.
para tomar banho, para andar, para falar, para não sei o quê, e perder a sua salvação. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? A pornografia está te fazendo tropeçar? Abandona ela. Foge da aparência do mal. Não entra nessa internet sozinho. Sozinha. Eu resolvi fazer uns vídeos lá, mas era só pro Dia das Mulheres, e o Senhor mandou continuar. Eu falei, Deus, eu não gosto desse negócio, isso demora, tem que editar, né? Como é que faz esse negócio? Eu falei, Senhor, eu não queria isso, Senhor. O Senhor vai devagar e vai. Eu falei, Jesus. Fiquei horrorizada. As chamadas no privado. O irmão Levi está lá, sabe disso? O irmão Levi estava lá em casa. As chamadas no privado. Você é linda. Qual é o seu nome? Não sei o quê. Eu falei, Jesus, teu sangue tem poder. Sai daqui, Satanás. Meu pai foi um. Você está entendendo? No que ele vai te tentar? Eu falei, Jesus, o que é isso? Na hora que ele tem amor. Vem cá. Aí veio amor, e o amor chamou o irmão Levi. Ele tá no mundo, mas nem vai acontecer. E o homem falando lá. Eu falei, Jesus, o que é isso? Queria te conhecer, queria dizer, eu falei, querido, boa tarde, estou casada, bem casada, sou serva de Deus, eu amo meu Senhor, não importa, eu posso aceitar Jesus, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falei, Jesus, o que é isso? Amor, vem cá, escuta isso aqui. Eu escutei, por quê? Eu abri, porque algumas pessoas têm me procurado e pedido conselhos, coisas reais, verdadeiras, pessoas passando por momentos muito difíceis, sem saber o que fazer. Então eu abri, porque até então, como que é o nome ali? Message? Eu nem abri aquilo ali para ver. Se me mandar coisa por lá, eu nem abria para ver. E aí o homem falando, e no fundo umas galinhas, e o pastor pegou o telefone, rapazinho, vai cuidar das suas galinhas, deixa minha esposa em paz. Eu não vou, irmão. Depois o homem foi, desculpa, me perdoa. Ele falou, olha, o irmão desceu de continente. E aí ele foi pedir desculpa, pediu até oração. Você está entendendo? Mas o inimigo é sujo. Aí agora tem um novo negócio lá no Instagram também, um negócio lá chamado aquele azinho branco com azinho preto. Qual é o nome daquilo? Não é esporte. Sabe, Denise? O nome? Qual é o nome? Brand. Você vai comer isso? Treca aí. Mulher, irmão. Nossa, como você é bonita. Queria te conhecer. Eu falei, sai fora. Eu fui lá e palavra de Deus. Mas se isso te atrai, se isso te faz tropeçar, para, joga fora. Não serve para a tua vida. Se você se sente atraído, cada um sabe aqui exatamente aonde pode cair. Certo? Todo mundo sabe. Não vem com esse papo que eu não sei onde eu sou tentado. Sabe, irmão? Olha para a tua família. Onde o Satanás perturbou a tua família, é nesse mesmo lugar que ele vai querer perturbar você. Resistir ao diabo e ele fugirá de nós. Quer ser poderoso? Faça como Jotão fez. Siga o próprio exemplo desse homem. Não se desvie, não faça as coisas erradas. Mude. Não tem como ser vitorioso, não tem como você ser uma bênção se você quer trilhar o caminho do mal. Ah, mas eu estou na igreja. Beleza, não está na igreja. Mas pelo fato de você estar dentro do templo,
tomar a sua cruz, fazer boas escolhas e caminhar. O pastor está aqui para ensinar. Mas as escolhas, quem vai fazer? É tu. Fala que tem uma oportunidade, é tu. É tu que vai escolher. Não é? Não sou eu. Eu estou aqui para falar para você, ó. Jotão fez o que era reto. Jotão escolheu seguir a sua vida na vontade do Senhor. Agora, eu posso botar uma arma na tua cabeça e te obrigar? Não. Agora, uma coisa eu sei. Tu não é mais inocente. Tu já escutou. Tu sabe aonde você tem que largar. Às vezes a gente faz deuses para nós. Quem você está seguindo? Que voz é essa que está falando com você? Por que está deixando te perturbar? Lá em casa, às vezes, acontece assim. Eu falei, vai deixar o diabo te perturbar? Não tem que deixar ele te perturbar, não. Você tem que usar a palavra. Vamos ficar de pé? Você tem que usar a palavra. Não deixe o inimigo te perturbar. Você tem que falar, eu sei quem tenho crido. Eu estou fazendo a vontade do meu Deus. Pode sair daqui, angústia. Por que teu coração está angustiado? Vou te falar. Às vezes o nosso coração está muito angustiado, sabe por quê? Porque a gente permite Satanás angustiar. Sabe por quê? Porque você já conhece a palavra, você sabe quem é o teu Deus, e você sabe que Ele vai abrir um caminho no deserto. Aquilo que é escuridão vai virar ser luz. Então, por que está abatida a minha alma? Porque te perturba dentro de mim. Espere em Deus, pois você ainda o louvará. Sabe? Tem uma situação? Tenho. Tenho um problema? Tenho. Tenho uma dificuldade? Tenho. Vou te perguntar, o que a sua Bíblia fala sobre essa dificuldade? Você sabe? Tem que abrir a Bíblia para ler? Tem. Você está entendendo? Você é que deixa o inimigo te perturbar. É você que deixa ele fazer você ficar ansioso, angustiado. Porque se Deus já mandou você esperar, não adianta angustiar. Vai morrer, vai infartar e não vai viver no tempo do milagre, no tempo da promessa. Porque você não soube esperar. Você decide hoje. É uma escolha. Ou você se torna uma bênção para essa nação, ou você se torna uma bênção nessa igreja, ou você vai viver angustiado, sofrendo, chorando a vida inteira e não fará parte da promessa. Por que, André, eu não vou fazer parte da promessa? Porque não está confiando no Senhor. A gente entrega uma coisa para Deus e pega na mão dele. A gente entrega e pega de volta, como se fôssemos deuses e pudéssemos resolver alguma coisa. Espere em Deus. Faça como Jotão. Dirija a sua vida. Você pode não saber dirigir o carro. Você pode não saber passar uma marcha. De repente você sabe dirigir o carro, o pastor Daniel que não tem. Vamos orar para a irmã Carla, esposa do nosso irmão Márcio. Ela ainda está esperando, né? Aguardando esse milagre. Irmãos, o milagre do meu irmão precisa ser o meu. A alegria do meu irmão precisa ser a minha alegria. A tristeza do meu irmão precisa ser a minha tristeza, né? Que Jesus fala, chorai com os que choram, se alegrai com os que se alegram. Tiago, tem como você... Eu queria fazer algo muito especial, irmãos. Enquanto a irmã Jurema vai orar pelos pedidos de oração, a gente
gente vai orar pela esposa do Márcio separada individualmente, tá, Juju? Então vamos orar pelos pedidos de oração, pelo ofertório, e depois a gente vai fazer assim. Vamos orar. Amado Deus, glorificado seja o teu nome, Senhor. Obrigada, Deus. Nós estamos aqui mais uma vez, Senhor, para glorificar o teu nome. É verdade, Senhor. Senhor, eu quero muito especial entregar cada pedido aqui feito em tuas mãos. Eu não conheço, não sei o que está escrito, mas tu conheces cada um deles, Senhor. Tu vais de encontro, Senhor, aqueles pedidos, Senhor. Se for casamento, que tu restaura. Se for porta de emprego, que tu abra, Senhor. Se for filho afastado, Senhor, traga o primeiro amor. Deus, em nome de Jesus, toma cada pedido em tuas mãos. Oh Deus, eu também quero te entregar muito especial, Senhor. O pastor que está vindo, Senhor, toma ele em tuas mãos. Onde quer que ele esteja, Senhor, tu esteja ao lado dele, Senhor, dirigindo aquele carro, à frente daquele volante, Senhor. Toma, Senhor, a nossa igreja, Senhor, toma cada membro, cada congregado, meu Deus, cada visitante. Senhor, nos abençoe, Senhor, com tua destra final. Deus, cuida de cada um de nós, Senhor. Tu sabe o quanto nós precisamos de ti, Senhor. Obrigado pelo ar que respiramos, Senhor. Toma nossos filhos em tuas mãos. Toma nossos netos em tuas mãos. Sustenta eles, Senhor, onde é que eles têm, Senhor. Oh Deus, tenha misericórdia de nossa vida. Acorda teu povo, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Nos liberta, meu Deus, de todo mal. Que nada venha, Senhor, no nosso pensamento. Que a gente não possa olhar para trás, Senhor. E nem para a direita, nem para a esquerda. Mas sim para o alvo que é de Cristo Jesus, meu Deus. Obrigada, Deus, por tudo que tu tens feito. E obrigada por tudo que tu ainda has de fazer. E nós cremos nas tuas promessas. E cremos que tu tens propósito e promessa na vida de cada um de nós aqui. Obrigada por essa igreja aqui de Porto Sagrado. Que nós possamos ser luz e sal nessa terra, Deus. Que as pessoas lá no mundo, Senhor, vejam que aqui tem homens e mulheres de Deus. Muito obrigada por tudo, Senhor. É que eu te peço, te agradeço por perdão dos meus pecados. Agora também quero te entregar, Senhor, as ofertas, os dízimos que você entregue, Senhor. Que tu dê sabedoria ao nosso pastor, para que ele possa, meu Deus, usar esse dinheiro com honra e glória, Senhor, para o teu nome, Deus. Cuida de cada um de nós. E mesmo aquele que não pode dizimar, nem dar sua oferta, que tu abençoe também, Senhor. Que um dia estará aqui fazendo isso. Isso é um mandado do Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor. É que eu te peço e já te agradeço. Amém. Amém. Antes de você pode ser sua oferta? Fica aqui, Juju, para receber. Você já orou, já abençoou o povo. Tá bonita hoje, não tá? Não, ela tá sempre bonita, mas hoje tá numa elegância só. Você pode vir, você pode trazer o seu dízimo, a sua oferta. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Amém. Eu queria convidar você a ficar de pé mais uma vez. Eu creio no milagre do Senhor, gente. Eu creio na bondade de Deus soberana. E eu queria convidar o irmão Márcio. Eu sei que vai falar com um pouco de vergonha, mas vem cá, irmão Márcio. Eu queria que você estendesse as suas mãos para a vida dele. Ele vai representar a esposa dele aqui. E eu creio que o Senhor vai alcançá-la lá. Não tem maldição, não tem. O inimigo perde as forças hoje sobre a vida da sua esposa. Você crê nisso, Márcio? Nós vamos orar e toda investida do inferno cairá por terra no nome de Jesus. Que toda porta fechada sobre a vida dela vai se abrir para que haja esse tratamento. Se Deus quiser curar diretamente, Ele vai fazer, porque Ele é poderoso para isso. Mas se Ele quiser usar os médicos, Ele vai usar. Mas as portas se abrirão hoje para a glória de Deus. Amém?
ligado no céu. E nós vamos ligar no céu a cura da sua esposa, a libertação, tudo aquilo, a salvação, tudo aquilo que ela precisa. O Senhor vai fazer na vida dela hoje, amém? E eu vou pedir o irmão Leandro para estar orando e para estar ungindo o Márcio. Mas essa unção não é sua, Márcio. Quando chegar em casa, você vai dar um babado no cinema. Aqui é essa unção. O diácono Leandro vai fazer. Passe para a vida dela. Amém? Você dá um abraço nele e fala, receba. Amém? Já, nem está gostando. Sabe quem mais? Tem que ser um abraço de 5 minutos. Abraço de 5 minutos, no mínimo. Você pediu intercessão e através desse ato profético, dessa situação que nós vamos fazer aqui agora, a bênção ela vai chegar até a casa do Márcio. Da mesma forma que o Senhor lhe capacitava reis, sacerdotes, ungindo e capacitando esses homens para um serviço, para uma tarefa, da mesma forma, quando o Márcio receber essa unção, reis eram também ungidos, ele vai levar essa unção para a sua casa e Deus, por intermédio dele, Deus vai usá-lo para ministrar a bênção na casa dele. Sobre a vida do Márcio, o Senhor derramar sobre a vida dele essa capacidade que ele veio buscar na casa do Senhor, essa unção para ministrar sobre a vida da sua esposa. Nós não sabemos o que está acontecendo do seu lado, mas o Senhor sabe, e através desse ato profético, a bênção vai chegar até a tua casa. Amém? Vamos fazer a unção, primeiramente, e depois eu vou estar orando, vou pedir a igreja que estenda as suas mãos para a vida do Márcio. Márcio, eu te unjo com o santo óleo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Da mesma forma, Márcio, que reis eram ungidos, sacerdotes eram ungidos, profetas eram ungidos, homens que Deus escolhiam, recebiam a unção, até mesmo antes de exercer os seus cargos, como foi o caso de muitos homens, essa unção seja derramada sobre a tua vida. E o objetivo, o propósito, a qual Deus colocou no teu coração, quando você chegar em tua casa, até mesmo através desse ato, a qual a Andréia disse, que você dá um abraço na sua esposa, todo o mal vai ser retirado da vida dela, eu profetizo. Tudo aquilo que não provém do Senhor, e a cura, a libertação, a restauração, e tudo aquilo que o teu lar precisa, através dessa santa unção, será derramada sobre o seu lar, em nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus nesta hora, Pai, através dessa santa unção, através da intercessão da tua igreja, através da crença que nós temos no teu nome, Senhor, daquilo que tu podes fazer, Pai, e daquela mesma forma que a tua palavra ela relata, através daquele centurião romano, que veio à tua presença buscar a cura para o seu funcionário, ao Senhor disse, eu irei na sua casa e lhe darei saúde. Senhor, e da mesma forma também que aqueles homens, Pai, pegaram aquele paralítico, se esforçaram, abriram uma fenda naquele telhado e colocaram aquele homem, e o Senhor, vendo a fé daqueles homens, o Senhor restaurou a saúde daquele homem, através da fé desse teu filho, Senhor, no nome de Jesus, Pai. Eu creio que não vai ser nem preciso ele chegar lá, o Senhor já está trabalhando, o Senhor já está atuando no lado dele, repreendendo todo o mal, tudo aquilo que não provém de ti. Toca agora no sangue da esposa dele, vai tocando aonde é necessário, aonde precisa, vai estancando toda a dor, tudo aquilo que não provém de ti, vai paralisando agora, Pai, toda a dor, todo órgão que se encontra em mau funcionamento, restabelece a vida, restaura a função original a qual o Senhor formou, no nome de Jesus. Que a esposa de Márcio, seus filhos, sua casa
abençoado em nome de Jesus. E através dessa santa unção que é liberada pela vida do teu filho, Senhor, quando ele chegar lá também, Pai, que o Senhor continue, Pai, a operar naquele lar, transformando. E se precisa alguém, Pai, conhecer o Teu nome, receber um toque do Teu Espírito, Pai. Senhor, faça isso, Pai, no nome do Senhor Jesus, Pai. Toma o coração do Teu filho, Pai. Que o Teu filho, Pai, ele seja um agente de bênção no seu lar, diante das dificuldades, dos problemas, das lutas, Senhor, que tem se levantado, que Ele venha estar acima de todas elas, que Ele venha sobressair sobre todas elas, no nome de Jesus, que Ele venha se colocar em posição de liderança no seu lar, e se levantar como um profeta, Pai, e profetizar dentro dessa casa dele, Pai, para que a bênção, meu Pai, ela seja estabelecida para a honra e para a glória do Teu nome, Jesus. Assim nós oramos, assim nós profetizamos e fazemos isso, Senhor, no nome de Jesus, confiante na vitória do Teu Filho, em nome de Jesus. Assim seja, para a glória de Deus Pai, e que Deus mais te abençoe rica e abundantemente em nome de Jesus, e que a igreja diga amém. Assim seja, em nome de Jesus. Aleluia. Está vendo como o inimigo é? Ele disse: você não imagina a dificuldade que eu tive para chegar aqui hoje.